Um levantamento da Conab aponta um volume recorde para a safra de grãos 2020-2021, estimado em 272 milhões de toneladas. Essa super safra está sendo impulsionada pela soja, que mantém a tendência de crescimento na área cultivada. E ela vem ganhando espaço na região meio-oeste. Produtores estão substituindo o milho pela soja, principalmente devido ao preço, que está sendo um atrativo. A família de Luiz Henrique Denardi trabalha com a cultura há alguns anos. Ele destaca algumas das características que garantem rentabilidade. Ela tem uma estabilidade de preço e também uma estabilidade de produção. É uma cultura que também não tem uma grande variação, como se fosse comparado com o milho. Que o milho, das vezes, uma seca que pega na cultura durante o florescimento, condenaria a lavoura. E como é fácil de fazer a mecanização, tem tratos culturais, são mecanizados da cultura, isso abriu as portas para o largo cultivo no Brasil e também é um ponto importante que começou aqui na nossa região. Hoje nós estamos com o valor da saca a R$ 166. O mesmo período do ano passado estava em R$ 84. Então foi um aumento de 100% no valor da saca. Na propriedade é realizada a rotação de culturas, mas Luiz afirma que a tendência é ampliar gradativamente a soja. Normalmente nós fazíamos uma proporção de 50 a 50 entre milho e soja ou 40 a 60 de soja. Mas aqui no município a tendência com os preços elevados do soja e também com o ataque de cigarinha no milho que esse ano devastou as lavouras, trouxe bastante perdas, é do aumento gradativo do soja. Nesse ano, a produtividade está boa, dentro do esperado, apesar dos problemas causados pelo clima. A expectativa da colheita é acima de 75 sacas por hectare. Ela sofreu um pouco na época de florescimento pelo excesso de chuva e no enchimento de grão ela também sofreu um pouquinho com a seca. Mas no geral, é uma safra normal de soja. As lavouras em geral estão bastante bonitas. A produtividade esperada até é muito boa. Esse talhão aqui é 18 hectares. Uma expectativa de rendimento acima dos 75 sacos por hectare. E a tendência para os próximos anos é ir aumentando a área de soja. O aumento do cultivo na região se deu pelo preço baixo do milho ao longo dos últimos anos. A soja apresenta baixo custo para a implantação e um destaque que gera economia, segundo o engenheiro agrônomo da Ipagre de Tangará, Eduardo Zago, é a fixação biológica de nitrogênio da planta. Nos últimos 5 a 6 anos teve um aumento bem expressivo. Lá naquele momento, principalmente pelos preços baixos praticados na cultura do milho, além do fato que os custos de implantação da lavoura de soja são menores. Isso se deve principalmente ao fato da gente não fazer adubação nitrogenada nessa cultura. Fato esse pela fixação biológica de nitrogênio, uma bactéria cede à soja, a planta de soja, o nitrogênio e a planta de soja nutre essa bactéria. Por dados da Embrapa, então acredita-se que a cultura da soja, por não utilizar nitrogênio mineral, há uma economia de aproximadamente 10 bilhões de dólares anual com essa não aplicação de nitrogênio. Como em qualquer lavoura, a condição do terreno também conta. Locais pedregosos ou muito acidentados não são propícios para o cultivo da soja. Pelo fato da colheita da soja ter que ser feita com automotriz, então não são todas as propriedades que possuem um relevo e uma condição de terreno que propicia o cultivo da soja. Então, principalmente terrenos mais íngremes e com problema de pedregosidade, acaba que a soja ainda tem uma dificuldade para o cultivo dela. Para o RBV Notícias, Maiara Bonenberger.